A paz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre os órgãos que governam sobre vidas. Estou falando de órgãos do nosso corpo humano. Existem pessoas que são governadas pelos seus olhos, governadas pela sua língua, governadas pelas suas mãos, governadas pelo estômago. Tem gente que é governada até pelo próprio órgão sexual. De uma maneira espiritual, e é claro que somente tem como explicar isso somente pelo mundo espiritual, as pessoas são governadas por partes do seu corpo. Os espíritos malignos aprenderam a se alojar em partes do corpo das pessoas, inclusive do corpo de muito cristão, de muito crente, e governar a pessoa pela vontade do órgão. É como se o órgão do corpo tivesse um cérebro, é como se o órgão do corpo raciocinasse e dissesse: quem manda aqui sou eu. Então, existem pessoas que são governadas pelo Espírito Santo. Existem pessoas que são governadas pela inteligência. Mas eu já vi gente governada pelo pé. Eu já vi gente governada pelos olhos. Eu já vi gente governada pelas mãos. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e 25. Gálatas 5, 24 diz: os que são de Cristo já crucificaram. Aliás, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: precisamos crucificar a nossa carne. Se nós vivemos no Espírito, nós também precisamos andar no Espírito. Tem gente que vive no Espírito, mas não anda no Espírito. A pessoa, dentro dela, ela crê, ela tem fé. Ela serve a Deus. Dentro dela, na mente dela, ela vive no Espírito. Ela se considera espiritual. Mas as suas práticas não são espirituais. Por quê? Porque elas não crucificaram a carne. E crucificar a carne, aqui eu quero falar de uma maneira revelada, é crucificar isso aqui, ó, a sua natureza física. Que parte do seu corpo te governa? Olha só que interessante. Isso é um mistério. O mistério dos órgãos que governam sobre o corpo. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas tem gente que é governada por órgãos. Vou te dar alguns exemplos aqui. Deixa eu só abrir minha telinha aqui, ó. Tem gente que é governada pela língua. Tiago fala sobre isso. Eu vou até ler isso para vocês. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 5. Deixa eu aqui novamente abrir a Bíblia. Tiago 3, 5. Vamos prestar atenção nisso aqui. Assim também a língua, um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe brasas em tão grande selva. Ora, a língua é fogo. O mundo é o mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Toda a espécie de feras, aves, répteis, de seres marinhos se doma, tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Me chama a atenção aqui quando diz lá no versículo 6 que a língua é fogo, mundo de iniquidade, está situada entre os membros do corpo, mas ela contamina o corpo inteiro. Tem gente que é governada pela língua. Já viu aquela pessoa fofoqueira? Vou dar o exemplo da fofoca, né? A pessoa fofoqueira geralmente começa uma fofoca dizendo assim: nem te conto. Na verdade, ela não quer contar. Ela diz: eu nem te conto. Mas ela não consegue. Ela tem como diz aí na linguagem popularesca, ela tem um babado para falar. Ela está desesperada para falar e a língua começa a coçar e ela fica inquieta e anda para lá e anda para cá e anda para lá e anda para cá. Pega o telefone e espalha a fofoca. Tem gente que não consegue parar de falar palavrão. Tem gente que não consegue parar de falar fofoca. Tem gente que não consegue parar de falar mentira. Tem gente que é tão viciada em falar mentira que ela se converte, mas ela continua mentindo. Ela não converteu a língua. E chega um momento que ela acredita nas suas próprias mentiras. Então veja bem, ela tem a língua governando ela. O destino dela está sendo manipulado por um órgão tão pequeno. E passam 5 anos, 10 anos e está lá a pessoa. Não tem um cérebro, ela tem uma língua. A língua governa o corpo dela. Tem gente que é governado pelas emoções. As emoções, elas começam em uma parte física. O nosso cérebro é dividido em 3 partes. A neurociência diz que o cérebro é dividido em neocórtex.
que é a parte responsável pelas inteligências, o sistema límbico, que é a parte responsável pelas emoções, sentimentos, tristezas, alegrias, motivações, e o cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, que é responsável pelos impulsos, pelas reações imediatas. Então a pessoa está buzina o carro perto de você, aquela hora que você dá um grito, dá um pulo, talvez pega um sapato, joga em cima, porque é o reptiliano, o sistema é a nossa parte animal. Então, tem gente que é governada pelo sistema límbico, as emoções dela falam mais alto. Entre a razão e a emoção, ela toma uma decisão por causa da emoção. Ela sabe que aquilo não é bom, ela sabe que vai dar errado, mas ela a vida inteira comete os mesmos erros. Aí ela diz que fez por amor, ela diz porque fez por paixão, ela diz que fez porque estava triste, porque estava nervosa, porque estava abalada. Eu perdi o controle. Então veja bem, essa pessoa é governada pelo sistema límbico, ou é governada pelo seu cérebro reptiliano por impulsos, e depois que ela faz uma atitude impulsiva, ela pensa, por que eu fiz isso? E a vida inteira o demônio vai se aproveitando disso, ele aproveita da língua de uma pessoa, ele aproveita do cérebro reptiliano ou do cérebro límbico de uma outra pessoa. Tem gente que é governada pelos olhos. Costumo dizer que o peixe não morre pela boca, ele morre pelo olho. Porque antes dele morder, a isca ele viu. E tem gente que olha e é governada. Um exemplo bíblico disso é o rei Davi, que ele estava lá no palácio, ele tinha a mulher que quisesse, ele tinha todo o dinheiro, ele tinha toda a fama, ele tinha o maior título que um ser humano pode ter nessa terra. Ele era o rei de Israel. Ele governava sobre o povo de Deus. Meu Deus do céu. Se fosse um apóstolo, ele seria o apóstolo dos apóstolos. Ele seria um governador de governadores. Davi tinha tudo. Mas uma certa vez ele olhou para uma mulher, talvez até fosse uma mulher bonita, mas com certeza não era mais bonita do que as outras que ele já tinha como concubinas, porque o rei ele tinha as melhores mulheres que existiam no reino. Então Davi olhou para Betseba e ele foi governado pelos olhos. Os olhos dele disseram para ele, Davi, mata o marido dessa mulher. Davi, possua essa mulher. E naquele momento, Davi começou a sofrer maldições para o resto da vida, porque o olho dele decidiu isso. Tem gente que é governada pelos olhos. Tudo que ela olha, sacia ela. O olho fala mais alto do que o cérebro. Tem gente que é governada pelo estômago. A pessoa sabe que vai comer demais, que vai gerar hipertensão, que vai gerar diabetes, que vai gerar outro tipo de problema, mas o estômago dela fala mais alto. Então ela fica, eu preciso, porque o estômago assumiu o governo. Tem gente que o estômago é tão poderoso que a pessoa ela está se destruindo. Ela vive doente, ela perde a autoestima, ela perde a aparência. Alguns comem demais, até vão vomitar depois que comem, porque são governados pelo estômago. Algumas pessoas são governadas, inclusive, pelos órgãos sexuais. Nós falamos isso muitas vezes brincando, que o homem, muitas vezes, pensa pelo pênis, pensa pelo seu órgão sexual. E muitas mulheres também pensam pelo órgão sexual. O adultério, muitas vezes, é isso. A pessoa, ao invés de pensar pelo cérebro, ela pensa pelo órgão. O órgão sexual decide para ela o que ela vai fazer. E o interessante desses órgãos pensantes é que não é apenas uma tentação, uma queda, um pecado. A pessoa que tem um estômago pensante, não é uma vez ou outra que ela faz isso, ela vive dessa maneira. Uma pessoa que tem um órgão sexual pensante, ela vive assim. Isso daí se tornou prática da rotina dela. Quem conhece essa pessoa a fundo sabe, ela pensa com o pênis, ela pensa com a vagina, ela pensa com o estômago, ela pensa com a língua, ela pensa com os olhos, ela pensa com as emoções. Então, são os órgãos pensantes. Tem gente que é governado por partes inusitadas do corpo, pelas mãos, precisa tocar em algo, e etc. Pelo pulmão, uma pessoa viciada em cigarro, é o pulmão que pensa. É claro que isso é espiritualmente falando. Existe uma conexão de cada um desses órgãos com o cérebro. E há uma conexão do cérebro com os demônios. Mas eu quero que você pense nesse mistério. Jesus disse isso, que nós precisamos abrir mão de nós mesmos, renunciar a nós mesmos. E o apóstolo Paulo fala sobre crucificar a carne.
para você se entregar ao governo do Espírito Santo. Quando você se entrega de verdade. A maior parte dos crentes, pelo menos os que eu encontro por aí, a maior parte dos crentes não são governados pelo Espírito Santo. Eles são governados por partes do seu corpo. Se você entrar na sua igreja, é claro que eu não quero que você se torne um juiz, sair por aí julgando todo mundo, mas se você entrar na igreja, você vai analisar cada uma das pessoas e você vai perceber. Fulano é governado pelo olho, ciclano é governado pelo estômago, Beltrano é governado pela língua, o outro ali é governado pelo órgão sexual, e isso é normal, você vai perceber isso nas pessoas. Mas o mais importante de tudo é você. O que te governa? Essa resposta pode fazer toda a diferença, dividindo a sua vida em antes e o futuro abençoado que Deus tem para você, porque o nosso destino é resultado daquilo que nos governa. Amém? Esse é o mistério de hoje. Se você gostou, compartilha com o máximo de pessoas. Alguém vai ficar muito feliz em receber o link desse vídeo. Então aí no YouTube tem um botãozinho aí de compartilhar para o WhatsApp, para o Facebook, para o Twitter. E também tem como você copiar o link e compartilha nas redes sociais. Compartilha com os grupos da sua igreja. Compartilha com seus líderes. E se inscreva nesse canal. Tem um botãozinho aqui, ó. E na descrição desse vídeo vai ter um link. E a partir de hoje eu vou estar colocando um link. Você clicando nesse link, você se inscreve no nosso canal. Deus te abençoe muito. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. Tchau, tchau.